Os mistérios do universo e do nosso mundo sempre fizeram parte da história da humanidade. Convidamos você a assistir esta série de programas que une de forma extraordinária a ciência e a fé para desvendar as verdades ocultas de Deus. Assista ao programa God Hidden Truths. A origem do nosso mundo tem muitas lendas dependendo de qual povo, país, cultura ou religião você acredita, mas saiba que a verdade sobre nossa história sempre será uma só. E de acordo com a Bíblia no livro de Gênesis, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Nosso planeta é cheio de vida, e vida abundante em suas diferentes formas no reino animal e vegetal, se estendendo até os reinos menores como fungos, insetos e até bactérias. Cada ser vivo, por menor que seja o seu tamanho, é dotado de um certo grau de inteligência. As formigas e as abelhas, por exemplo, pertencem ao grupo dos insetos, mas ainda assim constituem sociedades altamente organizadas onde cada indivíduo desempenha seu papel com diligência. A maioria das aves possui o poder de voar. Os peixes dominam as águas dos rios, mares e oceanos. Já os répteis rastejam por toda a Terra. Os mamíferos estão espalhados em diversos ambientes no planeta, desde as selvas tropicais aos lugares mais gelados, como é o caso dos polos da Terra. Os seres humanos fazem parte deste grupo, porém, diferentemente de todos os outros seres vivos, nosso grau de inteligência é muito superior a de todos os outros animais do mundo. As plantas e os vegetais também possuem uma diversidade impressionante e povoam quase todos os lugares do globo, desde ambientes hostis até as grandes florestas tropicais. Existe vida no planeta inteiro, e um elemento especial em particular está presente em todas elas sem importar qual a sua forma, classe ou tamanho. Este elemento sem igual está presente dentro do núcleo de cada célula viva, é o código genético, o DNA. Similar ao código de um computador, o DNA é uma verdadeira sequência de genes que determina todas as características dos seres vivos. A programação contida nele define a cor de seus olhos, sua altura, seu tipo de cabelo, e todos os aspectos físicos que você terá após nascer e que irão perdurar por toda a sua vida. Todos os seres vivos possuem este código no interior de suas células. Desde quando eu estudei as propriedades do DNA pela primeira vez na Faculdade de Medicina, há quase 2 décadas atrás, fiquei assombrado com a semelhança que ele tem com os programas de computador. Desde então, ficou claro para mim que dizer que o ser humano, ou as formas de vida deste planeta, evoluíram de bactérias até os mamíferos tendo o homem no topo desta suposta evolução, não fazia nenhum sentido, já que o DNA é um código genético e está presente em todas as formas de vida. Alguns modelos sobre a evolução das espécies sempre foram ensinadas nas escolas de forma tradicional. Porém, nas últimas décadas eles vêm perdendo certo crédito. Uma das razões está no fato de existirem muitas perguntas sem respostas em tais modelos científicos e cheios de gaps na escala. O genoma é um código simbolizado por letras pareadas que determina com exatidão extrema cada característica de um ser vivo ou indivíduo, e mesmo que sejam gêmeos, haverá pequenas diferenças em seu genoma. Essa perfeição toda só faz sentido se consideramos que foi feita por um engenheiro, um designer, um programador original, um criador. Dizer que foi obra do acaso ou da evolução seria semelhante a dizer que minha televisão moderna surgiu de um simples microchip e foi se tornando cada vez mais complexa, dotada de transistores, tela LCD e sistemas operacionais, aparecendo na minha sala totalmente constituída após milhões e milhões de anos de evolução. Mas todos sabemos que ela existe por ter sido produzida por pessoas altamente inteligentes e qualificadas. Portanto, mesmo eu sendo um ser humano inteligente e extremamente capacitado na área médica, não seria capaz de produzir uma televisão sem o conhecimento, as peças e as ferramentas específicas para realizar tal propósito. O fato é que quanto mais estudamos sobre a origem da vida e do universo, novas descobertas são feitas pela ciência, e maiores são as evidências da existência de uma criação feita a partir de um designer inteligente. Muitos cientistas tentam negar isso, mas as evidências estão por toda parte a tal ponto que em muitos momentos a ciência precisa de mais fé do que a religião para acreditar que este Criador não exista. Outra coisa que deve chamar muito nossa atenção é o fato de que o nosso planeta é cheio de seres vivos, mas de forma paradoxal a Terra é um minúsculo ponto flutuando no espaço sideral o qual está cheio de estrelas e outros planetas, porém sem o menor sinal de vida.
Parecemos estar no meio de um tremendo vazio cósmico onde o nosso pequeno mundo foi o único favorecido com vida abundante por toda parte. É um paradoxo inusitado ter vida abundante na Terra, mas nunca termos encontrado nada parecido, seja vida inteligente ou não, fora dela. Não há nada em nosso sistema solar, e não achamos nenhuma forma de vida em nossa galáxia, mesmo tendo milhões de planetas e estrelas. Muitas vezes parece que fomos criados neste planeta com condições perfeitas para a vida e deixados aqui para ser observados por alguém como um tipo de experimento científico de uma civilização alienígena muito mais avançada que a nossa. Quando penso neste fato, me lembro das aulas no laboratório de biologia, ao observar pequenos formigueiros artificiais e suas colônias. Obviamente que não criamos as formigas, mas era interessante ficar ali por minutos observando a forma como elas viviam em sua sociedade organizada. Elas sabem até quando o inverno se aproxima, mas mesmo tendo certo grau de inteligência, ignoravam completamente minha existência por estarem focadas em seu pequeno mundo. Então pensei inúmeras vezes que se existisse um Deus, ele podia estar nos observando da mesma forma como eu fazia com aquelas formigas. O paradoxo de Fermi postula a elevada probabilidade da existência de vida em outros planetas, porém a dura realidade de que até o presente momento, não encontramos nenhuma civilização semelhante à nossa. Apesar de ser um fato, não significa que não exista vida em outros planetas ou galáxias espalhadas pelo vasto universo. É importante notar que tanto a ciência como a Bíblia cristã coincidem na esperança de que exista vida em outros mundos. De fato, ambas acreditam na existência de seres ou civilizações incluso superiores aos humanos. A ciência moderna espera fazer contato de seres inteligentes de outros planetas há décadas. Por esse motivo foram enviadas sondas para diversos planetas em nosso sistema solar, e ainda nesta década está prevista a primeira viagem tripulada por humanos para o planeta Marte. Por outro lado, textos antigos encontrados em livros sagrados como a Bíblia e nos manuscritos achados no Mar Morto em meados do século passado, em especial o livro de Enoque, deixam evidente a existência de seres racionais altamente inteligentes e sua interação com a humanidade desde seus primórdios. Essas entidades são geralmente chamadas de anjos, demônios ou espíritos. Porém também existem outros nomes como seres viventes, e são achados com facilidade nestes textos. Em sua grande maioria, as referências feitas ali são para seres inteligentes, semelhantes aos seres humanos, porém muitas vezes dotados de capacidades extraordinárias ou sobrenaturais. Existem mais de 26 constantes universais presentes nas leis que regem nosso universo. A variação de qualquer uma delas resultaria no colapso ou inexistência do cosmos da forma como o conhecemos. Haveria um verdadeiro colapso universal. Agora bem, quando falamos de DNA, as coisas não são tão diferentes. Na teoria da evolução das espécies, supostas pequenas mutações ao longo de milhares de anos teriam feito seres menores evoluírem até chegar no ser humano. Entretanto, o que se observa na era moderna e na medicina atual é que tais mutações, por menores que sejam, geram doenças ou impossibilitam a continuidade da vida. E isso por si só lança por terra uma possível evolução das espécies, pois na prática, as alterações genéticas naturais não melhoram o ser humano, mas muito pelo contrário, o levam a ter doenças como o câncer ou infertilidade e até morrer de forma precoce. A humanidade chegou a um nível de tecnologia tão avançado que está aprendendo a manipular o DNA na busca de construir super-humanos. Estamos falando de homens e mulheres com capacidades extraordinárias e melhoradas em comparação com aquilo que somos atualmente. Os investimentos nestas áreas são massivos, e diversas nações do globo têm muito interesse nisso, desde militares para construir supersoldados até a composição de uma subespécie humana evoluída a partir de modificações no DNA, feitas por nós mesmos, de forma não natural, supostamente capazes de melhorar como espécie. A humanidade está tentando criar super-bebês, humanos mais fortes e mais inteligentes, que tenham seu tempo de vida prolongados, e sejam mais resistentes a doenças. Diante destes fatos já presenciados na era moderna, e com base nos avanços tecnológicos alcançados pela própria humanidade onde somos capazes de alterar nossos próprios genes a nosso favor, seria sábio considerar a possibilidade de que nós estamos apenas aprendendo a mexer com as peças minúsculas de um projeto idealizado há muito tempo por um ser altamente inteligente, o qual utilizou este programa chamado DNA para dar origem a todos os tipos de vida existentes em nosso mundo. Estamos falando especificamente daquele ser criador que a maioria das pessoas em nosso planeta costuma chamar de Deus.